Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez juntos num podcast da Trio Imobiliária, sempre com o intuito de esclarecer ao público, ao consumidor final, quais são os melhores caminhos na hora de fazer a sua aquisição do imóvel, né? Sempre pensando na segurança. Estamos aqui com parte do time da Trio. A gente tem aqui o Patrick Costa Alencar, que é gerente comercial da área de imóveis avulsos. Nós temos aqui o Dr. Vitor Reis, mas só vai ser denominado de Vitor Reis no início, porque todo mundo conhece como Vitinho, né? E o coordenador e gerente também da área de imóveis avulsos, Alex Saraiva, né? O intuito sempre, lembrando, é educar o consumidor para que ele torne a trajetória de compra um momento feliz, né? E hoje, pessoal, nós vamos tratar de um tema que a maioria dos consumidores não sabe distinguir, né? O que é um imóvel seminovo e o que é um imóvel usado e qual é o seu comportamento diante a trajetória de compra, né? Eu queria dirigir esse primeiro questionamento aqui ao Alex Saraiva, né? Alex, o que é um imóvel seminovo? Você pode descrever, né? Porque há uma confusão muito grande entre seminovo e imóvel usado. Certo. Pessoal, basicamente, nós consideramos o imóvel seminovo aquele imóvel que ainda está no prazo de garantia da construtora. Geralmente as construtoras dão aí 5 anos de garantia, né, da parte estrutural. E passou dessa garantia, a gente já começa a classificar esse imóvel como um imóvel usado. Isso é para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Basicamente é isso. Até a esse período de 5 anos, ele é considerado seminovo. Passou disso aí, a gente já considera como usado. Desculpa. Tá. Só é importante, Vitinho, viu? pode contribuir aí? Que essa questão do prazo de garantia, quando a gente fala, não é de quando se recebeu o imóvel, é da emissão do habite, tá? Porque às vezes a pessoa comprou depois de construído, etc., mas só para não haver essa confusão também. Perfeito. Relacionado à garantia, Vitor, a gente percebe, não são todas as incorporadoras que entregam aquele manual, né, com todos os itens, mas o consumidor leigo não tem conhecimento, acha que o imóvel tem uma garantia de 5 anos em todos os seus itens, né? Os 5 anos eu acho que é o limite e é basicamente para a sua parte estrutural, né? Exato. Você, como na qualidade de advogado e sempre atuou na área de incorporação, prestando serviço para a maioria dessas incorporadoras, né? Sempre esteve do lado de lá, hoje está aqui do nosso lado, né? Fazendo parte do nosso time, conhece muito bem e poderá nos esclarecer quais são o máximo de garantia que a gente tem de uma estrutura e esses itens que perduram por 1, 2, 3, 4 anos. A lista é bastante ampla, tá, Rômulo? A gente tem que entender que assim, o imóvel ele é composto de muitos itens. A gente vai ter desde a parede de concreto, que é algo que se espera que seja mais durável e etc. E por isso, considerado como estrutura, tem essa garantia de 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter o rolamento da porta. O rolamento da porta é um item, é um equipamento comprado, né? A pia, às vezes, de um banheiro ou de uma área de serviço, também é um item comprado que vai estar vinculado, por exemplo, à garantia do fornecedor daquele produto. E a gente não pode, então, confundir a garantia de estrutura e segurança, que é o que a gente vai ter aí, que quem traz é o Código Civil e etc., e as garantias de itens, né? A gente tem os itens móveis da casa, né? A gente vai ter a diferença também para encanamento. A gente tem uma norma brasileira, né, que regra isso, que são as NBRs. Se eu não me engano, o número da NBR é 15575, que ela vai ter o anexo 1D, que vai ser a planilha, os quadros de garantia. E aí eles vão ter nessa norma garantias, ou pontos que eles indicam como garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos. Entendi. Quando a gente fala de 5 anos, a gente fala de estrutura e segurança. Entendi. Ainda nesse tema aqui, me veio à cabeça você conversando aí, a garantia ela é limite de 5 anos. Mas a gente, às vezes, vê imóveis que estão além do período de 5 anos,
né, que a gente vê algumas empresas fazendo alguma alteração de fachada, assumindo essa responsabilidade. Isso é uma anomalia. Isso não é Isso é um regra. tema muito delicado que ainda é bastante discutido, eu não vou dizer só a nível Brasil. Isso é um tema que a CEBIC e os Ministérios Públicos discutem já há muitos anos. Tá? A CEBIC, para quem não sabe, é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da qual eu fui consultor por alguns anos, e na época a gente já discutia isso. Mas há essa discussão sobre o momento do surgimento, por exemplo, do problema. Mas, na realidade, o que vale é o que está na legislação, que é o Isso, período da de 5 NBR. anos. Isso, porque Entendi. aí a gente vai estar no Código Civil, lá na parte de empreita. Beleza. Muito obrigado, Vitor. Patrick, você participa, sendo gerente da área de locação, você sempre participa, está bem presente no momento da captação, né? E a gente sabe que precisam de alguns cuidados na hora de fazer uma aquisição de um imóvel. Você, aqui que está do lado de cá fazendo a captação do imóvel, às vezes enxerga antes do consumidor final, que é o que nós vamos atender, quais são os cuidados que tem. Então eu lhe pergunto, quais são as vantagens da compra de um imóvel seminovo e usado? Mesmo sabendo que um imóvel usado possa ter alguma perca de vantagem em relação à atualização de um equipamento, né? Óbvio, um prédio com 10 anos não tem os mesmos equipamentos que hoje a gente imagina. Desde uma coisa simples, que hoje está se tornando cotidiana, que é a história de uma tomada elétrica para o abastecimento de um veículo, que era impensável há 10 anos atrás. Hoje, qualquer produto... Os produtos que estão sendo entregues hoje já não têm, tá? Não foram pensados. Mas os desenvolvidos a partir de hoje já têm, embora seja uma ferramenta que a gente perceba que é fácil de adaptação, né? Então, repito a pergunta, quais são as vantagens na compra de um imóvel seminovo e usado? E falando em tomada, né? Até engraçado, tomada também para USB, né? Nas tomadas para carregamento de dispositivos celulares, que hoje é indispensável no cotidiano de todos nós. O que acontece? Normalmente, o imóvel, né, que nós, no nosso setor, chamamos comumente de avulso, né? Que é isso que caracteriza, engloba tanto o imóvel seminovo como o imóvel usado, né? Que seriam mais... os termos mais esclarecidos, né, para identificar cada um desses dois diferentes características. Eles normalmente têm um valor mais interessante dentro do valor de mercado, justamente por já ser uma ferramenta que já saiu da garantia, né, e tem isso inerente no seu valor, né? Você tem um imóvel com garantia, ele realmente vai agregar mais dentro do valor, você tem mais segurança nesse sentido. Não que não tenha segurança, como avulso, tá? E ao mesmo tempo, a possibilidade imediata da ocupação, né? Você tem um imóvel pronto, já entregue, com toda a infraestrutura de lazer também já concebida e tudo mais. Então, você tem a facilidade, dependendo do momento, da realidade do cliente, né? Do consumidor final, do estágio de vida, é um atrativo, né? Você, apesar de que, como o Rômulo mencionou, você tem ferramentas mais atualizadas, lançamentos, mas você tem, se a gente vai entrar isso em outros momentos. Isso do ponto de vista de infraestrutura, né? Porque quando a gente fala do ponto de vista de planejamento financeiro e momento de vida, a gente tem vários casos aí, ou seja, o cliente está pagando aluguel, né? Não quer esperar 4 anos, porque vai ter, além do custo do produto, de ter que pagar a mensalidade daquele produto que ele está fazendo a aquisição, ele tem que pagar aluguel, condomínio. Então, acho que isso pesa muito, às vezes, quem tem um orçamento mais justo, mais apertado em tomar a decisão da aquisição. Né? Está concreto. Está concreto, está concreto. Mas você entrando na seara aqui do ponto que a gente disse, a possibilidade de ocupação imediata, né, é justamente uma vantagem específica desse produto. Tá? Na planta não tem. Na planta isso, né? você tem outras vantagens, que é justamente a questão da programação financeira da família. Né? Você tem como se programar melhor, tem um leque, né, mais extenso aí até de prazo para poder se programar. Mas dentro da ocupação imediata, você sair do aluguel, né, como mencionado, você tem essa possibilidade dentro do imóvel seminovo ou usado. Né? Além de você tem um leque de opções, né, de imóveis já construídos, você dentro de bairros já bem conceituados, você tem mais opções de encontrar um imóvel que se identifique dentro de uma área que você já almeja. Nem sempre você tem justamente um lançamento né, naquela região. Até na possibilidade de imóveis já prontos, né, com planejados, com mobília e etc., que também, pelo valor, agrega muito. Né? Às vezes você tem uma opção de imóvel
usado que já está todo, né, delineado, com planejado, Equipado, né? Tá todo equipado, mobiliado. Quem tem aqui o porteira fechada, né? Tem essa possibilidade. Posso né? até fazer uma observação aqui, usando até meu exemplo mesmo. Exatamente. Eu não tenho paciência para fazer uma programação e tudo, não. Eu já queria um imóvel que já tivesse pronto, que já tivesse com mobília e tudo. Acho que o Rômulo corrobora dessa mesma paciência que a gente tem, talvez de ter uma programação maior e tudo. Não, o bom do imóvel seminovo é isso. Principalmente o Vitinho fez uma observação muito bacana em relação à porteira fechada. Hoje assim, todo mundo que tem um imóvel à venda acredita que essa questão da porteira fechada ela consiga te dar mais velocidade na venda. Porque, poxa, se você já tem um imóvel que você já pode, dependendo de como você for pagar, né? Se for à vista, mais rápido ainda. Mas se fosse financiar, praticamente em 90 dias está resolvido, você já está dentro do próximo imóvel, né? Lembrando que não é porque nós estamos tratando aqui hoje do tema de imóveis prontos e usados que acaba sendo a melhor opção. Não, isso aí é absoluto, né? Isso é um momento de vida de cada indivíduo, né? Ou seja, o cara que já tem o primeiro imóvel e que quer fazer um upgrade, aí ele já pode se planejar para ir no lançamento, para esperar 3, 4 anos. Né? Aqui a gente está falando que depende da conjuntura de cada família. Nós estamos entrando no tópico das vantagens. Das vantagens. Da compra num imóvel seminovo ou usado, não que a gente Só para deixar claro que na realidade, como o tema hoje é usados e seminovos, que isso não altera. Né? Eu acho que a discussão foi ampla e bem proveitosa, as informações foram claras. Né? Tem outro tema aqui, que são os cuidados. Né? O que você deve fazer na hora da aquisição de um imóvel seminovo e um imóvel usado. Você deve procurar um profissional, um autônomo, uma imobiliária, como se comportar, você vai só, né? Eu vou perguntar isso aqui para o Alex, mas é um tema aberto aqui para todos, principalmente também para o Dr. Vitor, que está na área jurídica, e a gente percebe que quando essa trajetória ela inicia-se por conta própria, sem uma orientação, às vezes acaba muito mal a história. Na verdade, Rômulo, uma observação, sempre começa por conta própria, né? Porque começa aqui, né? Pelo celular. Na palma da mão das pessoas é que começa as primeiras pesquisas, onde é que eu vou morar, achei aquele apartamento legal e tudo. Não, então, a observação da conta própria é quando você afunila no ato do fechamento, não, né? Sem um profissional gabaritado. Imóvel específico. Óbvio que ele sempre começa com uma paquera, às vezes até zapeando pelo feed de um Instagram, WhatsApp, do Instagram, até do WhatsApp também. Você vê aquele imóvel não está disponível, né? E aí desperta, nós somos gerados por desejos, né? Você vê ali, cria o desejo, vai buscar essa informação, mas o que você deve fazer na hora de fazer uma aquisição? Mas dentro dessa pontuação, realmente, eu acho que a gente tem que se atentar ao cuidado, realmente de mesmo sendo abordado e sendo abastecido de informações, que hoje você, mesmo na rede social, se utilizando de ferramentas aplicativas, muita informação falsa, né? Você é bombardeado de informações. Mesmo nesse pontapé inicial, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, principalmente o consumidor final, que está já lá pensando na possibilidade de adquirir um imóvel, vou ver, vou começar a procurar, vou me organizar, etc. Sempre procurar, o primeiro cuidado é de um profissional credenciado, tá? Pelo nosso conselho, né? Independente de qual empresa, caso seja a nossa aqui, nós estamos dando esclarecimentos, mas isso não impede você de procurar alguém de confiança da sua rede de relacionamento, porque é um cuidado que é uma responsabilidade de tamanha magnitude, que você está falando do patrimônio, né, das pessoas. Exato. Né, de uma vida inteira, na maioria das vezes, em que... Analisar o histórico, né? Exatamente. O histórico da empresa, da pessoa jurídica, da imobiliária, do profissional também, né? Porque você é bombardeado de informações que muitas vezes, como a gente tem aqui experiências e provavelmente o consumidor já deve ter tido, informações falsas, não só no quesito de imóveis, não. Você de produtos, de outros setores, você já vivenciou isso. Às vezes não é diferente. Falsa, né? Às vezes defasada. Porque as redes, esses portais, na realidade, eles, saindo um pouco da seara aqui, os portais,
são uma excelente ferramenta, mas na realidade os portais nada mais são do que as antigas páginas amarelas. É um ambiente de anúncio. Populares. É um ambiente de anúncio, não é um ambiente onde ele atesta a existência daquele bem imóvel, né? Ou daquele bem. A responsabilidade é do anunciante, né? E assim, não há tanta punição. O cara coloca na internet, joga um preço, diz que tem, depois diz que não tem mais, que foi vendido. Então, assim, eu acho que... Primeira coisa é essa orientação de um profissional. Muitas pessoas aqui têm em suas famílias, às vezes, um corretor, um amigo e tal. Então, alguém que já fez uma compra, foi bem sucedida. A indicação vale muito ainda, indicação, né? E recomendação. Porque a recomendação ela vai além da indicação. Só vá se for naquele... Então, primeiro essa orientação do profissional. E aí nós vamos para o primeiro passo, que seria aí selecionar os imóveis que estão no perfil daquele casal, daquela pessoa, né, daquele cliente, para daí a gente orientar, porque muitas vezes eu queria até fazer uma observação. É normal isso, as pessoas não entendem muito do mercado imobiliário. Não é obrigação, e não né? é obrigação dela, até porque ela está ali fazendo a primeira aquisição do imóvel. Então, ela acha que vai se resolver de forma muito simples, né? E é um pouco mais demorado, digamos, esse processo. Então, a partir de que você escolhe um profissional e que você traça um perfil de imóvel que você quer, que às vezes a pessoa chega e manda uma mensagem e diz assim: Alex, me manda aí tuas opções de 3/4 na aldeota. Eu digo, meu amigo, se eu for lhe mandar aqui todas as opções de 3/4 da aldeota, a gente gasta 2 solas de sapato e não visita todos os apartamentos ainda. E ainda mais depois da existência dos imóveis compactos, né, com a mudança de comportamento. Hoje você tem apartamento de 54 metros quadrados com 3/4. Então, não é esclarecedor, né? Porque você vai a imóveis de 3/4 de 54 metros quadrados até apartamento de 200 metros quadrados com 3/4. Mas então... isso eu entendo, sabe? Eu entendo quando o cliente vem assim. E a gente acaba que esse bate-papo é quase que... A gente faz quase que um, vamos dizer, entre aspas, um podcast com o cliente, que é entendendo o que é que ele precisa para tentar atender aquilo que ele vem buscando. Essa união de entende para atender é muito mais importante. Por isso que, Alex, me manda todas as opções de 3/4 que você tem na aldeota. Eu não sei. Provavelmente eu não sei onde é que você trabalha. Não sei onde é que sua esposa trabalha, o esposo. Não sei onde é que seus filhos estudam. Não sei qual é a sua logística do dia a dia. Mas Alex, isso aí é já entrando já na seara mais profunda já do atendimento. Exato, né? Isso aqui é para a gente chegar a um entendimento unânime, que é o seguinte: passo número 1 a escolha do profissional. Eu acho que é unânime. Mas antes de a gente... É unânime, mas antes eu ainda... acrescentaria que do que mais procurar um profissional credenciado é procurar uma empresa, tá? Porque nada mais do que um CNPJ que tem uma corresponsabilidade jurídica. Responsabilidade. Sua preocupação é a responsabilidade. Exatamente. Porque um profissional, eu posso ser um profissional autônomo, não querendo desmerecer aqui, tá? Tem ótimos profissionais. Nós todos fomos autônomos, né? Hoje está aqui um grupo que é dentro de uma pessoa jurídica, mas todos já fomos autônomos. A gente sabe que na realidade a ótica fica mais severa para uma pessoa jurídica do que uma física, né? Até para poder você encontrar, né? Você começa por isso aí, né? Você tem a que imputar e a cobrar juridicamente algum tipo de responsabilidade, porque, novamente, né, nós estamos falando de uma segurança patrimonial, né, que leva aí uma vida... Valores altíssimos, né? Valores altíssimos. Então, tem que ter a responsabilidade adequada. Bacana. Tá entendido. E além do primeiro passo ser muito... criar essa segurança em quem vai lhe orientar durante o período da compra, posterior, pessoal, é muito importante vocês saberem quais são os passo a passos que a gente deve seguir na hora de uma compra, né? O imóvel avulso, ele funciona muito diferente do imóvel lançamento. O imóvel lançamento, ele traz mais segurança. O imóvel lançamento, ele acaba envolvendo também uma empresa. As coisas são mais padronizadas, né? O lançamento, na planta,
As preocupações são outras, né? Tem outras vantagens e tem outras preocupações. Porque você não sei se você, Vitinho, mais do que ninguém deve saber. O lançamento ele já engloba que, para que ele seja comercializado, para começo de conversa, ele já tem que estar totalmente redondinho. Então você não tem muita preocupação em si, com segurança jurídica, com isso. Normalmente, óbvio, você tem que ter suas cautelas, né? Como qualquer outra coisa, você tem que ter, né, certo discernimento e para um entendimento de certas coisas. Todos têm suas vantagens e desvantagens. Né? Agora, o imóvel, o seminovo e o usado, ele já passou por essa etapa. Então, você tem que ser reavaliado naquele momento, depois de certo tempo, certos anos, se ele se encontra ainda daquela mesma forma, se houver alguma modificação. A gente tem na parte física, né? Que aí é o papel muito do corretor, mas você tem que olhar. Porque quando o imóvel está na planta, você não consegue também olhar, né? Você vai se basear muito na planta, no papel, na promessa do que está ali e tudo mais. No histórico da empresa, na entrega, né? Já quando a gente vai para o imóvel avulso, é um pouquinho diferente. Por quê? Vamos supor um prédio com 100 apartamentos. Eu não tenho dúvida que os 100 apartamentos serão diferentes. Vai ter um que está mais bem cuidado, vai ter o que está um pouco menos, vai ter aquele que foi personalizado, que também às vezes a gente tem essa questão de que a pessoa entra, o imóvel é muito bom, mas ele tem a cara do atual dono e o novo adquirente às vezes não... No mercado cearense, mais do que em qualquer outro mercado nacional, tá? Aqui a personalização, ela é válida, ela vem com força. Ela impera. Ela impera. Tanto é que o incorporador que não tem essa flexibilidade, às vezes é ponto de escolha, tomar a decisão na compra. Não, os próprios incorporadores, e aí a gente falando de lançamento, mas assim, eles geralmente mandam opções de planta, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente. A gente vai ter aquele cara que tem um imóvel de 200 metros e só tem um filho, transformou o escritório numa adega. Então, aí também quando o comprador vai lá, e se ele não toma vinho, a adega não agrega, né? Então, tem esse detalhe. Então, visitar é muito importante nesse aspecto, mas o aspecto jurídico, aí é que é muito diferente. Mas quando a gente fala dos cuidados a serem tomados, né? Quando você está bem assessorado, e embora seja a compra de um imóvel usado mais complexa, ela, se você tiver acompanhado de um bom profissional, de uma pessoa jurídica, de um bom profissional, ele já tomou praticamente quase todos os cuidados que se relacionam à questão da documentação, né? Por outro lado, é importante que o consumidor, juntamente com o profissional que está acompanhando, que o profissional seja bastante claro na tomada de decisão da compra do imóvel usado, porque é o seguinte, você pode... a questão financeira está muito conectada com a sua tomada de decisão. Você vai ali e toma a decisão da compra de um usado porque precisa ocupar de imediato, mas que se encaixa perfeitamente dentro do seu perfil financeiro, mas às vezes esse prédio ele já tem alguns anos, ele está na iminência de começar um processo de retrofit ou de reforma que é natural. Cota extra, né? Tem que verificar a situação do condomínio, né? Às vezes a gente tem assim, um condomínio, eu costumo dizer que eu não me preocupo com o imóvel, com a unidade habitacional. Eu, Rômulo, como consumidor, se for fazer uma aquisição de um imóvel, o primeiro ponto que eu vou olhar com bastante cuidado é a infraestrutura do prédio, é o prédio em si. Porque o prédio em si eu não tenho domínio, porque eu dependo das outras cotas partes do condomínio para tomar alguma decisão de uma reforma, de alguma obra que seja necessária. Já a unidade habitacional, não, ela está totalmente sob o meu controle, né? Dentro do que é previsto de fazer alteração pelo condomínio. Eu posso mesmo modificar, né? Eu vou modificar a estrutura. Aí só depende da minha pessoa e da minha condição financeira. Já do condomínio, não. Então, acho que o condomínio é um ponto, eu não sei se vocês concordam com isso, é o ponto primordial que o profissional que está acompanhando tem que deixar claro, que às vezes a gente vê por aí que se atém única e exclusivamente à unidade habitacional. Eu posso ter um apartamento muito bem decorado, muito bem equipado, mas eu tenho um condomínio que não seja tão justinho, tão calibrado. Total. Isso é um ponto que o consumidor tem que prestar bastante atenção. Lembrando que isso aqui é para esclarecer, para tornar a vida de vocês consumidores mais fácil. Essa é a diferença, né? Que da parte documental, que é muito importante, quando você vai comprar um imóvel avulso,
e claro, a gente sempre acaba falando muito em imóveis em condomínio, porque é o que tem mais em estoque hoje. Quando a gente fala numa casa, você não vai ter a questão condominial, né? No terreno, você não vai ter Está essa questão explícito ali. condominial. Você entrou, você já vê o que precisa ser feito, né? Mas a parte é porque depois que o imóvel fica pronto, ele passa a ter alguns passivos que o imóvel na planta não possui, né? As taxas condominiais são passivos, o IPTU específico da unidade, que você tem que olhar, tem que verificar como é que está o pagamento desse IPTU, como é que está o pagamento do condomínio, principalmente porque IPTU e condomínio são o que a gente chama, e aí eu vou ser um pouquinho juridiquês aqui, mas é o que a gente chama de dívidas próprio terreno. São dívidas do imóvel, não são dívidas do proprietário. E aí eu estou falando muito especificamente de taxa de condomínio e IPTU, que são dívidas que o novo proprietário que assume, se tiver devendo IPTU e condomínio, o novo proprietário assume essas dívidas. Em geral, quando ocorre de um imóvel ter alguma dívida exacerbada, né? Na própria negociação aí, consegue se ajustar, o pagamento já ser feito direto. Né? Por isso que tem que ter um acompanhamento também, e é recomendado, né? Assim, quando a gente tem um corretor que já faz esse acompanhamento, tá, mas não são todos aí que a questão têm essa expectativa. é a questão da diligência na documentação do imóvel e na diligência que é necessária na documentação dos proprietários. Né? Os proprietários, você precisa ter a cautela de verificar todas as suas certidões. Até né? porque, né, Vitor? É uma documentação imprescindível para você fazer a transferência do bem. O que acontece? A gente tem que... Tudo é detalhe, né? O imóvel avulso, ele tem essa necessidade de um acompanhamento jurídico mais próximo. Por quê? Porque ele não é um padrão. A gente tem a situação, por exemplo, nem as regras, o combinado é padrão. Às vezes eu tenho um imóvel, vamos lá, pegar um caso, exemplo assim, a pessoa adquiriu o imóvel, mas nunca transferiu para o nome dela. Eu tenho que olhar a matrícula para ver se já está no nome da pessoa que está me vendendo. Vitinho, isso é mais de que comum. É muito comum. A pessoa que foi o primeiro adquirente que adquiriu direto da construtora, às vezes já está morando lá há 2, 3 anos. 90% das pessoas compram imóvel, passa 10 anos, ainda nem registraram. Situação essa de que 10, 20 anos que ainda persiste. Que é complicado, porque é o seguinte, a gente também tem que instruir, o Vitinho vai se aprofundar posteriormente, é que quando a gente passa nesse setor jurídico, às vezes é muito mais do que um problema em si, é uma displicência, né? Você deixa para depois um registro, alguma coisa desse tipo, porque ou por má informação, má instrução. A pessoa às vezes não pensa assim, não, eu posso gastar isso depois quando eu vender, porque quando eu receber o dinheiro eu gasto com isso. Diga-se passagem, isso é uma péssima tomada de decisão. Sem falar que, Rômulo, já comprou o imóvel, já mobiliou, já equipou, já decorou. E não tem a propriedade. Um bocado de dinheiro dentro. E não tem a propriedade do valor menor. A propriedade de direito, né? E o menor valor, que é escritura e registro. Não, ITBI, deixa pra depois, é uma loucura. ITBI, né? Não, tem casos que a pessoa paga o ITBI e não paga o registro. O ITBI é mais caro que o registro. Mas, bem, essa questão é um exemplo da matrícula. A nível só de exemplo, eu tive um caso, obviamente não vou dizer o nome do cliente, nem construtora, mas o cliente estava procurando a construtora porque queria transferir o imóvel para ele. Tem casos que a construtora nem existe. E aí quando eu fui ver, isso era 2016, tá certo? Para poder vocês terem uma ideia de tempo. Quando eu fui olhar o empreendimento tinha sido concluído em 1990. A gente estava falando de 26 anos aí da pessoa que ela deu sorte que a empresa ainda existia. Boa observação, Vitinho. Boa observação. Porque nós temos já casos práticos de empresas que começaram nesse boom imobiliário aí de 2008, 2009 para cá e que já nem existem mais. Mas o importante da questão da matrícula é isso. É você ver se já... O principal é quem está lhe vendendo está na matrícula. Não vou falar, a gente está falando muito em construtora, mas às vezes é o herdeiro. Como é que ele lhe transfere? Então, a análise da matrícula é muito importante para isso. Qual é o outro ponto que é importante da análise da matrícula? O que é muito comum hoje? A pessoa financiou o imóvel. Ela adquiriu e fez um financiamento. Existe um financiamento na matrícula, eu tenho que pedir o extrato desse financiamento. Sem dúvida. Mais uma vez, aí fica na responsabilidade do profissional que está lhe acompanhando.
O consumidor ele não é obrigado a saber de todos os passos, que são passos longos. Por isso que é né? importante o advogado para poder perguntar, fazer essas perguntas, esses questionamentos, E levantar aí o uma pessoa documento. jurídica sempre tem um acompanhamento. Né? No nosso caso aqui da Trio, nós temos o doutor Vitinho. Aqui o Vitinho é quem descasca os abacaxi quando Às chega vezes aqui. tido por muito chato por perguntar tudo isso, né? Mas Se chegar um misto quente aqui, o Vitinho não gosta de fazer, não. Explica aí o que é misto quente, Vitinho. não, mas a gente faz, né? Assim, Contrata às vezes às pressas. Rapaz, tá aí o documento. Não, peraí, eu tenho que tem verificar que tudo verificar. O misto quente é porque assim, eu já tô com o cliente, eu preciso do contrato para daqui a 2 horas. Né? aqui. Não A gente tem adianta que analisar fazer a sem estar tudo documentação, ok. não adianta. Então a gente precisa analisar toda a documentação. Se o cliente insistir muito, quem manda é o cliente, mas a gente manda com as ressalvas, né? Como é muito comum, o que é o mais comum de chegar para o advogado? É chegar a matrícula do imóvel desatualizada. Está desatualizada porque vocês são muito chatos, você quer que seja com 30 dias. Não, as matrículas que chegam são com 2 anos, 3 anos, 10 anos. E que eu vou esclarecer aqui, né, que fique ressaltado, que muitas vezes, por mais com toda a cautela, Precisa ser verificado. toda a precisão de todos os envolvidos, ainda mais aqui na nossa empresa com o nosso jurídico, né, com os meninos que já têm essa conduta e essa cultura, ainda assim, mesmo imóveis com tudo redondinho, Às ainda vezes assim a gente é aparece surpreendido com alguma coisa, uma nova norma da prefeitura, alguma mudança de endereço. Então, assim, problemas podem acontecer, faz parte de toda a negociação da realidade E o contrato tem que prever essa situação. Exatamente. E todo Até para poder se desfazer, porque tem situações que surgem que eles são foge à condição do negócio que foi feito e aí ele tem que ser desfeito, né? E todo o cuidado tem que ser tomado para preveni-las, né, minimizá-las, para reduzir, tá? Para reduzir esses riscos. Mas não quer dizer que não vai aparecer. E o consumidor final ele tem que estar ciente de que elas existem. A gente vai fazer todo o possível para minimizá-las ao máximo, né? E resguardar dentro da possibilidade, prevendo possibilidades. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, cientes de que pode acontecer alguma coisa. Mas, se acontecer, a gente está dentro daquela realidade do risco e a gente... Vai ter a cláusula contratual de quem é a responsabilidade de resolver isso. E ressaltando, mais então, o uma contrato vez, é muito importante. nós estamos falando aqui de pedras que possam surgir no caminho durante uma aquisição. Mas se você tiver claro, bem... não é a regra. Não é a regra comum. E que se você estiver bem acompanhado, possivelmente você não leve nenhuma topada. Não, e assim, a existência, por exemplo, certidões pessoais. É o que eu ia te perguntar, né? Aqui sobre a documentação. Existem certidões que elas podem ser dispensadas. Existem. Né? Agora, tem no algumas Ceará, que nem pensamento em dispensar, porque pode ser que você venha a ter um problema futuro. Né? O que acontece? A gente tem... Aí, por incrível que pareça, apesar da legislação ser nacional, cada estado tem uma regra um pouco distinta, que é o que a gente chama dos provimentos. Nosso provimento, ele permite a dispensa de praticamente todas as certidões. Né? São poucas as certidões que você não pode dispensar. Só existe praticamente uma certidão que você não pode dispensar, que é uma chamada CENIB, que é o Cadastro Nacional de Indisponibilidades de Bens. Mas essa também é uma certidão que, por exemplo, o advogado ele não consegue ter acesso direto, só quem tem acesso é cartório e a própria pessoa, o próprio proprietário. A CENIB ela não tem como ser dispensada, por quê? Porque ela representa... Mas ela é uma imposição dentro do fechamento. É o seguinte, eu só fecho se você me apresentar essa certidão. A gente não tem acesso, mas quem está vendendo tem. E ele tem a obrigação de apresentar, né? Às vezes a gente consegue com o cartório parceiro, alguém assim, para poder a gente fazer esse levantamento. Os nossos cartórios de imóveis na capital são muito diligentes nesse aspecto, no sentido de que quando a CENIB gera alguma situação, eles já colocam na matrícula. Por isso que eu preciso da matrícula atualizada, porque às vezes, e isso já aconteceu, tá, Romulo? Eu tive uma experiência que foi interessante, que a gente fez toda a due diligence, a gente fez toda a análise, adquirimos o terreno, escrituramos no dia 21, ou seja, até o dia 21 a gente estava tudo ok, matrícula, tudo mais. Levamos a registro no dia, apresentamos no cartório no dia 26, porque teve algumas situações de trâmite, de burocracias internas do cliente. Desses 5 dias, no dia 24 veio uma indisponibilidade do bem, entre a escritura e a data do registro. Não tinha como prever, entendeu? Porque era um processo avulso, um processo aleatório. Mas, bem... Isso é uma anomalia. É uma anomalia. Mas isso é para você... Isso é dentro do que o Patrick falou assim, que é importante a gente fazer toda a análise. E ainda assim, existem surpresas.
E mesmo essa surpresa, desculpa interromper, Vitinho, o que eu São quero dizer é, solucionáveis. mesmo que essas surpresas apareçam, com todo o trabalho feito anteriormente, você mitiga. É um problema dentro da realidade solvível, né? É solucionável. Até porque existem imóveis que estão 100% redondo, mas tem uma certidão do cliente não está saindo. Isso Quando é ele importante. vai ver, é um ISS que ele deixou de pagar. Que De uma empresa que ele nem é mais sócio. nem é mais sócio. E outro, o valor é irrisório. O valor às vezes é R$1.000, R$500. É aí que eu ia entrar. Porque assim, todas as certidões são dispensáveis. Só que não existe, quase todas, né? Eu falo, mas quase todas, em regra, nosso provimento permite, por exemplo, dispensa da certidão federal, dispensa da certidão estadual. A municipal, que no caso é a de IPTU, já é a lei federal, já permite, tem o decreto que permite. Mas o mais importante é assim, eu não posso fazer essa dispensa. Vê se é dispensável. Por que ainda assim você insiste em pedir? Porque quando eu dispenso, eu me responsabilizo. Então, por exemplo, eu não quero a apresentação da certidão federal porque não está saindo, mas eu quero comprar logo o imóvel. Vai constar que você dispensou e que você assumiu o risco. Então, por exemplo, às vezes o fisco pode vir depois atrás desse imóvel se a pessoa não tiver outros bens. Traduzindo é que você fala o seguinte, eu aceito o risco e sei que posso perder o imóvel se ele tiver algum problema. E sendo mais conduta? objetivo, se você estiver bem acompanhado, você bem evita acompanhado, praticamente... o advogado costuma não recomendar aquisição, ou, como o Alex falou, uma forma que a gente faz muito comum é levanta qual é a dívida. Às vezes a dívida é R$1.000 numa aquisição de 2 milhões. Vale nada. Aí o que a gente pode sugerir? Que, por exemplo, parte do pagamento, ao invés de eu lhe dar aqueles R$1.000, direcionado. emite o boleto e eu pago o boleto. Coisa semelhante acontece muito com financiamento. Por exemplo, eu vou comprar à vista, mas o cliente tem um financiamento bancário. Eu até diria que isso aí está pague, dentro da tratativa. Né? Mas isso está dentro da tratativa tudo comercial. Depende da orientação do advogado. Porque às vezes o advogado ele fala, não compre. Mas às vezes tem a solução. Mas o que eu estou dizendo, entendeu? Está dentro da tratativa comercial. Perfeito. Se você está com uma empresa que já... esse imóvel ele está dentro da carteira dele, que ele já sabe que nem tudo está redondo. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade financeira e não pode colocar esses impostos em dia, mas coloca como condicionante, lá no pagamento eu tenho essa dívida aqui, você já cria o pagamento, eu gero o boleto, você faz o pagamento direto, isso é uma questão comercial. É você estar esclarecido do que é que o imóvel tem. Sem surpresinhas. Sem surpresinha. Traduzindo é isso. Né? E a gente não pode ser leviano, né, Romulo? A aquisição de um imóvel não envolve só jurídico, envolve paixão. Total. Então, às vezes, aquele imóvel tem um dificultador que você orienta e tudo mais, mas não é aquele imóvel. Então, às vezes, a gente tem que arranjar a solução ou o cliente entender que está assumindo aquele risco. Né? Mas aí a gente cumpriu o nosso papel. Cumpriu. Né? É o importante. A parte do avulso é muito importante. A mensagem é essa. A empresa Resumindo, é séria. não pague nenhum real sem antes consultar a parte do imóvel, a documentação do imóvel e a documentação dos proprietários. Eu iria além. Além de consultar isso, consulte o seu corretor. Lógico. Junto com a empresa e o setor jurídico que ela tem dentro dela. Isso. Pela melhor orientação. O seu corretor ele não vai dizer exatamente com essas palavras para você fazer o que ele está dizendo. Ele vai lhe orientar. É uma consultoria. A decisão é Eu vou dizer o seguinte, os riscos... Bem colocado, Patrick. Os riscos são esses, Exato. as bonanças são essas. Você aceita, está dentro do seu escopo financeiro, está dentro do seu escopo Até de porque risco. comprar risco é normal. Tem Faz cliente parte do que negócio. só diz o seguinte, eu não quero nada que esteja tudo organizado, Às vezes não. Eu tá quero mais desorganizado. Eu quero desorganizado que eu organizo. Eu sei quanto é. Tem vezes gente tá que mais não tem a barato por coragem, isso. né? Tem gente que não tem a E coragem. geralmente esses aí, Romo, são os que querem comprar mais barato. Fica mais barato. Mas na realidade o que tem problema tem que ser mais barato. Sempre. Né? Mas aí, pessoal, é o seguinte, o bate-papo está muito bom, né? Eu espero aqui a gente, nos próximos podcasts, a gente ter esse mesmo time sentando aqui, trocando ideia, trazendo novos temas, mais esclarecimentos. Né? E eu queria agradecer aqui Alex, Patrick, Vitor. Fica aí vocês à disposição para deixar alguma palavra, alguma mensagem. Né? Que por hoje nós vamos encerrar esse podcast. Pessoal, agradecer aí a audiência de vocês, falar que nós vamos gravar aí uma série de podcasts que, como o Rômulo falou lá no começo,
único e exclusivamente para orientá-los, para vocês terem mais informações para essas tomadas de decisões de vocês serem mais assertivas, tá bom? Segue a gente aí nas redes sociais, Trio com 3 Is, Trio Imobiliária no Instagram, tá bom? Segue a gente e a gente vai passar depois aqui para vocês também os nossos canais, tanto do Spotify quanto do YouTube, para vocês acompanharem esses podcasts que estão sendo gravados, para vocês assistirem ou escutarem na hora que vocês quiserem. Perfeito, Alex. Caso queira recapitular, tirar uma dúvida que passou ou algum outro material que seja lançado para vocês estarem acompanhando o conteúdo, né? Como o Alex falou, sigam a gente, acompanhem, tá? Será sempre conteúdos educativos, né? Que irá contribuir bastante nessa trajetória. Aquela máxima ainda é verdadeira, né? Conhecimento nunca é demais, né? Nada mais um pouquinho de informação, ainda mais você que está procurando, está nesse momento. Às vezes a gente fica na dúvida, pega algum tipo de informação e fica naquela... É uma informação inverídica ou coisa do tipo, fica naquela dúvida. Consulta informação, procura um profissional, procura a gente, empresa credenciada como a nossa, tem outras também, colegas. Sigam aí, né? Vamos ter mais material. Se Deus quiser, estamos todos aqui de volta. Obrigado aí pela audiência e nos vemos no próximo. Perfeito, só agradecer mesmo, viu? Ô, doutor Vitor. Foi objetivo. Bom, você já falou muito, esclareceu muita coisa. E outra coisa, você vai estar em quase todas, viu? Acredito. Tem que ter um chato dentro. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Valeu.